Graça e paz, sejam muito bem-vindos e nós vamos começar o nosso curso falando sobre a missão de cura da igreja. Eu vou iniciar lendo uma passagem bíblica lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19. Está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." O contexto dessa passagem é o início do ministério de Jesus. Ele tinha sido tentado no deserto e depois disso foi até uma sinagoga. Ele fez a leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 61, essa passagem que nós lemos aqui, e ele diz: esta passagem está se cumprindo hoje. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o Messias esperado. Esta passagem é considerada a declaração de missão de Jesus. E nós vemos aqui nela dois aspectos muito importantes: a proclamação e a demonstração do Evangelho. A proclamação com a pregação, declarando que é chegado o reino de Deus, com a pregação da verdade de que Jesus está presente para salvar, para curar, para perdoar, para transformar vidas, mas também a demonstração com sinais, prodígios, cura, libertação, com a manifestação concreta da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus no nosso mundo. E nós vamos ver esses dois elementos presentes em todo o ministério de Jesus. Ele proclama o Evangelho, proclama a mensagem do reino e ele demonstra a mensagem do reino com milagres. Esta é a missão que Jesus recebeu do Pai. Vamos ver mais um verso? Mateus 4:23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mais uma vez, nós vemos aqui, Jesus recebeu uma missão do Pai. Nessa missão, nós vemos dois elementos: a proclamação do Evangelho e a demonstração do Evangelho. E onde Jesus chegava, ele fazia essas duas coisas. Ele anunciava: é chegado o reino de Deus. E aí ele demonstrava a presença do reino, curando pessoas, libertando oprimidos, manifestando misericórdia, compaixão, milagres de provisão. É interessante que Jesus não ficou com essa missão só para ele. Ele logo passou essa mesma missão para seus 12 discípulos. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 9, versos 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Veja que maravilha! Os discípulos estão saindo aqui com a mesma missão de Jesus. Jesus recebeu a missão do Pai e passou aos 12. E os 12 saíram também, proclamando e demonstrando o Evangelho. Eles anunciavam a mensagem da graça, da salvação, as boas novas, e demonstravam essas boas novas, curando pessoas, expulsando demônios, no nome de Jesus. Mas você pode pensar assim: mas esses eram os 12, eles eram especiais. Mas se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver que Jesus não passou essa missão só para os 12. Logo, ele também passou a mesma missão para 70 discípulos. A narrativa dessa delegação de missão está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Depois você leia todo este capítulo. Mas eu quero ler aqui um verso que está lá em Lucas 10, o verso 9, diz o seguinte: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mais uma vez, Jesus passou a missão que ele recebeu do Pai. Antes,
para os 12, agora para os 70. E eles saíram de 2 em 2, curando enfermos, purificando leprosos, expulsando demônios, manifestando a glória de Deus. Proclamação e demonstração. Jesus recebeu a missão do Pai, passou aos 12, depois passou aos 70. Mas Jesus não parou aí. Logo, Jesus passou essa missão para todos os seus discípulos, para toda a igreja. E ele fez isso na grande comissão. Vamos ler essa delegação de missão lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 a 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. É maravilhoso aqui perceber algo. Jesus não está dizendo assim: estes sinais seguirão os pastores. Ele não disse: esses sinais seguirão os missionários. Não. Estes sinais seguirão os que crerem. Jesus estava falando de você. Ele estava falando para você. Esta é uma promessa de que ele vai estar junto com você, confirmando o Evangelho com sinais e maravilhas. Entenda bem, a missão que Jesus recebeu do Pai, ele passou para os 12, depois ele passou para os 70 e agora ele entregou essa missão para você. Sim, você foi chamado para proclamar o Evangelho e demonstrar o Evangelho com sinais e maravilhas. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você pode avançar com toda ousadia, com toda intrepidez, sabendo que Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo e ele prometeu que não vai te abandonar, ele vai estar junto com você. Quando você pregar o Evangelho, ele vai confirmar o Evangelho com milagres de cura e libertação. Agora que você entendeu sobre a sua missão, a missão da igreja, de levar, de manifestar a cura divina no nosso mundo, nós vamos aprender nas próximas aulas sobre os fundamentos bíblicos da cura divina. Essas aulas são importantes porque vão dar a você um fundamento forte para a sua fé para milagres. Até mais!